Que disputa é essa aí entre o STF e o Senado que está resvalando até no governo Lula, hein? Afinal, o que o Senado fez que deixou os ministros do STF tão bravos? Esse vídeo aqui é para tentar te explicar como o Supremo Tribunal Federal foi emparedado pelos senadores e o que é essa PEC que foi aprovada agora, limitando os poderes dos ministros. A hora de sentar o dedo no like é agora. Engaja comigo e vamos nessa. Seguinte, por 52 votos a favor e 18 contra, o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. Uma decisão monocrática é aquela que o ministro toma sozinho, sem a votação dos colegas. Os ministros ficaram ofendidos com essa PEC, acusaram o Senado de estar interferindo no Poder Judiciário. Os senadores reagiram. O presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, disse que o Supremo não é intocável. O X da questão é que muitas vezes um único ministro suspende uma lei ou uma decisão dos presidentes do Executivo e do Legislativo. Por exemplo, em março de 2016, a Dilma ainda estava tentando salvar o mandato do impeachment. Ela nomeou Lula como ministro da Casa Civil, numa tentativa de salvar o governo. Na ocasião, o Lula era investigado pela Lava Jato e o Sérgio Moro fez uma jogada suja, para dizer o mínimo. Ele divulgou aquela famosa gravação telefônica do Lula conversando com a Dilma sobre um documento de posse. É aquela ligação do "tchau, querida", lembra dela? Pois é. Ele divulgou aquele grampo para o Brasil pensar que a Dilma só estava nomeando o Lula para ele escapar de ser preso. Existia uma outra gravação do Lula conversando com o Temer que não foi divulgada na época. Nessa outra conversa, o Lula disse que não queria aceitar o cargo e que se aceitasse, seria para tentar salvar o mandato da Dilma. Só que essa gravação o Moro não liberou para ninguém, ela só veio à tona muito tempo depois. Por causa do primeiro grampo da conversa da Dilma com o Lula, o ministro Gilmar Mendes suspendeu sozinho a nomeação do Lula, alegando que aquilo era desvio de finalidade. O resultado você conhece, né? O impeachment aconteceu. Quando a outra gravação veio à tona, o Gilmar Mendes descobriu que tinha sido enganado, mas aí já era tarde demais. O Temer já era o presidente do Brasil. O que valeu naquela ocasião foi uma decisão monocrática, ou seja, só do Gilmar Mendes suspendendo um ato da presidente da República. Outro caso, no governo passado, o Bolsonaro queria nomear o Alexandre Ramagem para ser diretor-geral da Polícia Federal. Na época, estava rolando aquela acusação do Moro, olha ele de novo, de que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A imprensa comprovou que o Alexandre Ramagem era amigo pessoal dos filhos do Bolsonaro. E por causa dessa relação pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, sozinho também, suspendeu a nomeação. Alegou o quê? Desvio de finalidade. Mais um exemplo. Ano passado, depois que o Congresso aprovou a lei do piso da enfermagem, o ministro Luiz Roberto Barroso, que agora é o presidente do STF, suspendeu a lei numa decisão também monocrática, só dele. Nós estamos falando aqui de duas decisões de presidentes da República e de uma lei aprovada pelo Congresso que foram suspensas por decisões de um único ministro, sem passar pelos colegas do Supremo. E é isso que o Senado quer que acabe. Segundo a PEC, é preciso submeter a decisão a todo o colegiado do STF e essa decisão só vai valer se ela for aprovada pela maioria. Na teoria, isso deixa os ministros do Supremo menos poderosos, mas na prática isso já tinha mudado. Na gestão da Rosa Weber, na presidência do STF, o regimento da casa foi alterado. E agora, quando um ministro decide qualquer coisa sozinho, ele tem que enviar o processo imediatamente para os colegas e o julgamento é marcado com todo mundo votando. Apesar de ser a mesma coisa que a PEC prevê, o Senado aprovou do mesmo jeito. E é por isso que os ministros do STF ficaram bravos, porque a lei não muda o que já existe. Ficou bem claro que é uma picuinha do Senado com o Supremo. E por que o Lula foi envolvido nesse rolo, se isso é uma briga do Senado com o STF? Porque a PEC não teria sido aprovada se não fosse o líder do governo, o senador Jacques Wagner. Ele não só se juntou aos bolsonaristas para votar a favor da PEC, como ainda angariou mais uns votinhos, que foi o suficiente para passar o projeto. O senador disse que o voto dele foi uma posição pessoal e que não tem nada a ver com o governo, mas os ministros não acreditam que o líder do governo votaria um projeto desse sem autorização do próprio governo.
Por isso que eles ficaram bravos com o Lula também. E o Lula disse que não tem nada a ver com isso, mas ninguém acredita. E onde essa briga pode parar? Para começar a valer, a PEC também precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. E aí são necessários 308 votos em 2 turnos. Não existe nenhuma certeza de que essa PEC vai passar lá na Câmara. Inclusive porque o presidente da casa, o Arthur Lira, que é quem pauta as votações, ele não está muito empenhado em levar isso adiante não, viu? Então pode ser que ela passe um bom tempo na gaveta dele. E se isso acontecer, essa discussão, essas brigas, todo esse desgaste que a gente está vendo, tudo isso vai ter sido à toa. E você? Você acha que o Supremo está com poder demais mesmo? Está abusando do poder que tem? Ou você acredita que o Senado está de picuinha, hein? Conta para mim no comentário.